Bom, eu fui pro exército porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Com 17 anos, o que eu acho que é natural, né? A gente é obrigado a escolher muito novo. E eu tava na dúvida na época entre fazer direito, e felizmente eu não fiz, porque quando eu tive um pouquinho de aula de direito eu odiei. Entre fazer educação física, que é um negócio que eu gosto, mas todo mundo falava, você não vai ganhar dinheiro com isso. Né? Mal sabiam eles que a internet ia vir mostrar que isso estava errado. E tinha um concurso pro exército no segundo ano do ensino médio. E o meu pai é militar, os meus tios todos são militares. Eu falei, vou tentar o concurso para ver como é que é. Eu tentei, não estudei muito, e eu era um aluno bem mediano na época da escola. E na prova do concurso eu fui tirando a média. 5, 5, 5, 5. Até que em redação eu não fui bem, eu não passei. Só que quando eu não passei, eu fiquei meio mordido. Eu falei, caramba, quase que eu fui, não fui. E eu falei, quer saber? Vou fazer de novo o concurso, vou prestar vestibular ao mesmo tempo e vou para aquilo que eu passar. Fiz o vestibular, fiz o concurso e nessa época eu estudei muito. Foi quando eu redescobri a minha inteligência, digamos assim, porque eu fiquei tanto tempo tirando a média que eu pensei que era um cara mediano mesmo, né? Medíocre. E na época do concurso eu comecei a estudar muito. Eu acordava de manhã, 6 da manhã, estudava até meio-dia, ia pro cursinho, larguei a escola só pra fazer cursinho. Ninguém me apoiou, só meu pai, porque ele falou, você tá comprometido? Eu falei, tô, então tudo bem, você sai. Não fiz o terceiro ano do ensino médio na época, fiz o curso e do primeiro simulado até o último, eu sempre estava muito bem classificado. Eu fiquei em primeiro durante boa parte do cursinho. Foi até engraçado que no primeiro simulado era de história e física. Eu gabaritei história e eu fui muito bem em física. Eu era horrível em física na escola. Eu pegava meu livro da escola para estudar e eu olhava assim as resoluções, parecia que um macaco tinha feito a resolução tudo errado, né? E eu fui tão bem que eu fiquei em primeiro e um amigo meu do colégio, ele bateu no meu ombro e falou assim, caramba, hein, ficou em primeiro, Perini, que sorte deu. Pois é. Pra mim era sorte mesmo. Depois eu vi que não era. E aí eu fui pro exército para ver como era. Eu gostei do que eu vi lá dentro, eu sempre fui um cara disciplinado, então me adaptei de maneira muito tranquila. Só que eu comecei a investir logo com o meu primeiro salário. Porque era uma época onde tudo na bolsa subia. Você comprava uma ação, Banco do Brasil, 100% no ano. Vale, 100%. Petrobras, 80%. Tava muito bom. 2006, 2007. E o meu pai, que não era uma pessoa que investia, começou a investir. Mostrando como estava chegando no final do ciclo, né? Que é quando todo mundo que não investe começa a se interessar por bolsa depois que subiu muito. E eu peguei R$100 do meu primeiro salário e investi em um fundo, que era o único fundo que permitia naquela época o ingresso com tão pouco dinheiro. Os outros tinham um ticket mais alto. Não é verdade. E esse fundo, em 2 meses, saiu de R$100 para 140 que eu tinha lá dentro. Foi 40% de rentabilidade. Caramba. O que não era muita coisa em termos absolutos, eram R$40, né? Que comprava muito mais do que compra hoje, né, por causa da inflação. Mas mesmo assim, eu vi a conta percentual e falei, caramba, esse negócio de investimento é muito bom. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Vi que eu não era um gênio, né? Que foi só ao acaso. Veio 2008 também com a crise, a bolsa caiu bastante. Subprime, Pois é. Só que já tinha virado a chave. Aí eu defini uma meta, quando eu tinha 20 anos, de que até os 30 eu gostaria de ter 1 milhão investido, era a meta inicial. Depois eu fui estudar um pouco mais e vi que 1 milhão podia não ser nada, dependendo de como é que seria a inflação. Então eu defini uma meta de até os 30 ter um patrimônio cujos rendimentos pudessem pagar o meu custo de vida. Já ouviram essa já? Não. Nunca ouviram? Era um concurso entre os animais para ver quem era o animal mais poderoso, né? Que receberia o título de rei da selva. Aí foi competir o leão, a águia, o tubarão e o pato. E aí fizeram várias provas. Na corrida, o leão ganhou. A águia e o pato não podiam voar, tinham que correr. Chegaram mais ou menos empatados e o tubarão não conseguiu completar, logicamente. Aí foram nadar. O tubarão ganhou, o pato em segundo, o leão quase morreu afogado e a águia também não conseguiu, né? Porque se entrasse na água, ia afundar. E aí depois fizeram um voo. A águia em primeiro, o pato em segundo e o leão e o tubarão não foram pra frente. Então, por pontos corridos, o pato virou o rei da selva. Ou seja, porque ele era o segundo melhor em tudo, digamos assim. Ou seja, financeiro, você é um pato. É verdade. Você é um pato a serviço do leão. Olha só. Da águia, às vezes, né? Da águia. Ou do leão. do tubarão. Do tubarão, depende do... Ótima, boa. Mas enquanto hoje um profissional do mercado de investimentos, você acha que o que te forjou a ser o que você é hoje vem mais do que você adquiriu no teu passado ou das coisas que o mercado te trouxe ao longo do tempo? Eu acho que é um misto, né? É até curioso, porque o ser humano ele tem uma capacidade analítica melhor do que sintética. Então hoje é fácil pegar o Bruno Perini assim e quebrar ele em caixinhas e ver, isso aqui é disciplina, por exemplo. Deve ser o exército.
Aqui ele tem um gosto por finanças. O pai dele começou a investir naquela época. Ele gosta de mitologia. Isso aqui é, sei lá, vidas passadas. Você vai colocando um monte de coisa, né? Só que é difícil você sintetizar e falar, isso aqui vai ser ingrediente suficiente para esse cara virar um bom educador financeiro. Então, se for fazer uma análise crua, cada acontecimento da minha vida acabou me trazendo até aqui. Mas eu diria que dentro daquela regra do 80-20 do Pareto, foi muito mais a questão de investir desde novo, desde os 17, tendo uma experiência como pessoa física, que acabou me transformando num bom educador financeiro. Porque o gestor de fundo, por exemplo, não está interessado em passar a educação financeira. Ele está interessado em gerir o fundo dele, em ganhar dinheiro. Né? As pessoas que mais ganham dinheiro no mercado não estão no Instagram fazendo stories, elas estão ganhando dinheiro no mercado, não se preocupam com a parte educacional. O cara que tem muito dinheiro também, ele vai abrir um fundo exclusivo, ele não vai passar conteúdos para a pessoa física. Sim. O cara que, sei lá, é trader, vai falar só daquilo, não está interessado em passar a visão do todo. Eu, como pessoa física, eu investi em tudo. Eu fiz dinheiro com renda fixa, tanto da maneira tradicional quanto com marcação a mercado. Né? Eu não vou falar aqui que eu fui o primeiro a trazer essa pauta de marcação a mercado para o YouTube, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Talvez outras pessoas tenham feito isso sem que eu tenha visto. Mas como eu ganhei dinheiro com isso durante a época do governo Dilma, eu comecei a gravar vídeos sobre isso. Só que eu também investi em cripto, eu também investi em bolsa, em fundo imobiliário. Então acabou que, por montar uma carteira muito diversificada, eu virei o pato das finanças. Porque tinha o cara que era só de ações, o cara que era só de renda fixa. Legal. E o cara que fez muito dinheiro com renda fixa entre os anos aí de, sei lá, 2010 até 2015. Era o rei, né? Juros altíssimos. Aí quando começou a cair os juros, ninguém mais queria comprar o curso de renda fixa. Eu lembro que eu ganhei uma grana comprando LTN nessa época, Pois cara. é. Aí veio a fase do curso de bolsa. Aí os caras de curso de bolsa estourando, vendendo pra caramba. Aí a bolsa teve um ano ruim ano passado. Já começaram a ficar míngua. Aí veio a fase da cripto. O pessoal das criptomoedas voando. E nesse tempo todo eu tava voando com alguma coisa. Cara, você sabe que eu tava no dentista um tempo atrás aí. Que agora, E aí- histórias critiquei. Quando o dentista falou de quando o NFT, aí fudeu. Dentista, aí tinha um cara falando no celular assim, puta, falando de cripto com outra amiga. Eu falei, caralho, tá na hora de vender essa porra, meu. Se tá na fila do pão e as pessoas estão conversando sobre cripto, é porque, cara, já deu pico isso aí, cara, né? Tipo, e é exatamente isso, né? É impressionante como, por mais que hoje a informação esteja abundante para as pessoas poderem se disciplinar, fazer gestão ativa, sei lá, de um balanceamento de portfólio, elas querem o que está subindo e quando está caindo, puta, essa merda aqui vai pro low e continua, né, cara? Por mais que tenha... Não sei, você que lida com o tema... Porque cripto hoje é o que tem mais de volatilidade. Não sei se ainda é um ativo bem volátil. Eu acredito que seja, né? Perto de ações. Em alguns períodos o real é mais volátil do que o Bitcoin. Mas no geral é muita volatilidade. E você, durante essa década passada, pegou todo o crescimento e a entrada de pessoas físicas na Bolsa, né? E aí a gente teve a chegada do mercado de cripto. Agora, nessa nova década, você acha que o novo movimento é para amadurecer esse mercado de cripto? O que você enxerga para frente, assim? Eu creio que sim. Eu sempre falo, na verdade, com mais ênfase nos últimos anos, que essa parte de cripto é o futuro. E que os maiores lucros virão desse mercado, assim como também os maiores prejuízos. Porque vai ter gente que vai perder muito dinheiro. Como já está perdendo agora. Tem um cara que vendeu casa para comprar Bitcoin no topo, comprar Ether no topo, comprar moedas de jogo que daqui a pouco não vão existir. Ou Na que já verdade, não existem mais. ou que nunca existiram. Porque o jogo era um trailer e uma promessa de que ia ser lançado. Sim. Falar, tá aqui o jogo. Só que agora a moeda do jogo tá caindo pra caramba, os caras não fazem mais dinheiro e o jogo tá hospedado em um servidor da AWS, da Amazon. E tem custo com isso. Então o cara vai e encerra o jogo. Então vai ter muita gente perdendo muito dinheiro. Mas é o futuro. É o Web 3.0, já tá chegando. O Mário deve saber bem mais disso do que eu, porque tava lá trabalhando no Facebook, né? Na Meta. Mas o que eu acho curioso, por exemplo, tem uma carteira, uma wallet, que funciona na rede Ethereum, chamada MetaMask. Vocês já usaram alguma vez? Eu uso mais. Então, a MetaMask é muito curiosa, né? Porque você quer, por exemplo, comprar ativos utilizando uma corretora descentralizada. Você vai, loga com a MetaMask e não te pedem CPF, não te pedem identidade, não te pedem nada. Você loga com um clique. Na Web 2.0 tem mais ou menos isso. Como? É a sua conta do Facebook, é o seu Gmail. Na 1.0 era login e senha, né? Agora com essa MetaMask você consegue navegar de maneira anônima, só tem a sua carteira lá. Se ninguém souber que aquela carteira é sua, não tem como ligar a você. Então é um negócio que vai atrair muita gente.
Muita gente, porque pessoas que hoje estão excluídas do sistema financeiro, porque não tem documentação, estão com o nome sujo, estão com medo de fazer alguma coisa, Desbancarizados. vão poder usar. Exatamente. Então, isso é uma tendência que não vai ter freio. Até porque quem começa a usar não para. Não para. E aí nós temos a seguinte questão. Você tem um pessoal que começa a usar, que vai se expandindo, e que é intolerante com a ideia de parar de usar isso. E você tem uma grande multidão altamente tolerante a novas ideias. E é tolerante porque, por exemplo, começa a ouvir falar de Bitcoin, começa a ouvir falar que subiu muito, que ganha valor com o tempo, enquanto a moeda que eles usam só perde valor. Se a gente for entrar no site do Banco Central, agora está lá a meta de inflação, 3,5%. Sim. Com 1,5 pontos de tolerância para cima ainda, né? Então, se tudo der certo, a gente vai ter uns 5% de inflação nesse ano. Né? O Bitcoin, não sei se vai ser um ano bom ou ruim para ele, mas no longo prazo, o que a gente viu até agora foi uma baita multiplicação de capital. Então, esse pessoal receptivo a uma nova ideia começa a aprender essa ideia. E passa para esse grupo que não troca mais de ideia. Então, dá alguns anos, esse grupo vai estar gigantesco. Tem estimativas que falam que hoje a gente já tem 10 milhões de pessoas no Brasil investindo em criptomoeda. Na bolsa a gente está batendo 5 milhões. Agora, Bruno, com relação às altcoins aí, para o nosso público, altcoins é tudo que é diferente de Bitcoin, né? As moedas emergentes. E aí. também de shitcoins ou não? Altcoins. Altcoins. Tem as altcoins, tem as shitcoins, né? Shitcoins. Ah, tá. Sim, tá. sim, Tudo tem. bem, né? Não, De acordo- é que são as altcoins muito alt, assim, muito alternativas. Só para dividir Sim. o... Até para a gente ser um pouco didático aqui, quando a gente analisa uma ação, obviamente que a gente vai dar uma olhada na empresa, na saúde, nos indicadores financeiros. Quando eu vou atrás, vamos supor que eu estou buscando criptoativos para compor uma carteira. Eu vou atrás dos ativos e vou investigar a história que tem por trás dele. Como que eu, como uma pessoa física que estou no mercado, posso escolher bons ativos, criptoativos? Esse é um grande desafio. Porque o que a gente tem hoje é que a criptomoeda mais antiga, que é o Bitcoin, que foi criada em 2009, né? Então ela tem aí basicamente 12 para 13 anos. Né? 2008, a primeira transação foi em 2009. Aí você tem depois o Ether, né? Que é a moeda da rede Ethereum. Ela foi idealizada em 2013 e foi criada em 2015. Inclusive o criador da rede Ethereum, Vitalik, ele está fazendo aniversário hoje. Fez 28 anos. Então ele criou esse negócio quando tinha 20, né? Sim. Um gênio. E essas são as duas mais antigas. Boa parte das outras moedas estão surgindo agora. Então você não tem um histórico para acompanhar. O que o pessoal vê é quem é a equipe por trás, né? É descentralizado? É mais centralizado? Se é centralizado, está na mão de quem? Então tem esses pontos. Só que justamente devido a essa grande recenticidade que nós temos, a gente tem que pensar em criptomoedas como se fossem startups. E geralmente, sobretudo a pessoa física, você tem que investir em startup como? É só uma partezinha do seu capital. Porque startup é aquele negócio, pode dar muito certo e multiplicar por 10, 20, 30, 100 vezes, ou pode dar errado e ir a zero, porque a empresa vai quebrar. Com criptomoeda é exatamente a mesma coisa. Na verdade, com ações também. Só que como para fazer um IPO, a empresa já passou por uma série de testes, né? Obedeceu uma série de regulamentações, né? Tem muito mais crivo naquele mercado, muito mais gente olhando aquele case específico. Então a chance disso acontecer no curto prazo é bem menor. Agora, com criptomoeda, basta um erro no contrato inteligente, né? Se for lançado no blockchain de outra moeda, que aquilo pode ir a zero. Então, quer investir em criptomoeda? Começa pelas mais antigas. E começa com pouco, porque ninguém começa sabendo como é que funciona o mercado. Só que se você bota um pouquinho de dinheiro, você fica mais interessado em pesquisar. Você vai aprendendo com o tempo. Mas até hoje, se for pegar portfólio das pessoas que eu acompanho, que mais entendem desse mercado, porque é um mercado muito novo, com muita transformação, a maioria é extremamente otimista com o Bitcoin no longo prazo, e tem a maioria do dinheiro em Bitcoin, e tem um pouquinho nos outros protocolos, né? Um pouco mais no Ether, porque está passando aí no teste do tempo, e porque é uma rede que ela está sendo muito utilizada. E criptomoedas têm esse efeito de rede, né? O dinheiro tem um efeito de rede. Quanto mais gente valoriza o dinheiro, mais valor ele tem. O dólar é uma moeda global porque tem demanda do mundo todo. O cara de Taiwan, o cara da Austrália, da Itália, todo mundo quer dólar. Por que o real não tem tanto valor? Porque quem é o real é o brasileiro, o argentino, o venezuelano, o pessoal da América do Sul. Você pegou bem o ponto, né? Assim, me parece que o crescimento do mercado de criptomoedas depende, sobretudo, de empresas e pessoas em contraparte de governos, né? Porque governos, cara, o que esse mercado recebe de lobby contra é impressionante, né? A China é um grande exemplo e a Rússia também ameaçou fazer algumas coisas aí de banir, etc. Só que eu acho que o pessoal do Banco Central não tinha falado com o Putin antes, né? Porque o Putin depois falou, não vai banir não.
conversa aí, né, finanças, economia, com o Banco Central, porque pode ser que seja bom para a gente as criptomoedas. Ele elencou a questão de vantagens competitivas que a Rússia tem para mineração. Porque tem muito gás natural, tem petróleo na Rússia, muito disso desperdiçado. Dá para você botar uma mineradora de Bitcoin junto com a extração da Gazprom, por exemplo, para pegar aqueles resíduos que não são usados para nada e minerar Bitcoin. Só que eu acho que o ponto principal, você falou, tem muito lobby contra. E tem. A China deu para mim um grande tiro no pé. Né? Mas dificilmente eu vou ser mais inteligente do que todo mundo que trabalha lá. Eles devem ter um motivo para isso. Só que o ponto é que a Rússia está enxergando algo que eu achei que a China ia fazer. Se o dólar é a moeda global e toda hora os Estados Unidos fazem sanções à Rússia, por exemplo, qualquer coisa que enfraqueça o dólar no longo prazo deve ser bom para a Rússia. Exato. Então, o Putin deve estar enxergando isso. E, na minha opinião, o Putin é, desses líderes mundiais, o mais estratégico que existe e o que tem a maior visão de longo prazo. Por um motivo muito simples. O Putin ele virou presidente em 99. Ele foi o segundo presidente depois do fim da União Soviética. A gente for pegar no Brasil desde 99, tivemos Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Temer, Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Clinton, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump e o Biden. E na Rússia? Foi só o Putin. Só o Putin. Só o Putin. Só o Putin e já fez mudança na Constituição para ficar até 2036. Esse cara é o novo Nicolau II, ele é o czar da Rússia. Então ele tem uma visão de longo prazo. Tem aquela coisa, né? Aquela chapa branca do Medvedev lá, que, puta, fica aqui um pouquinho só pra eu sentar um pouco na cadeira aqui de primeiro-ministro e tal, de presidente. Só fica trocando Só isso. Fica trocando isso. O pessoal pode falar, ele não ficou como presidente o tempo todo, ele virou primeiro-ministro, realmente. Ficava trocando. Mas quando eu falo lobby, é justamente, talvez, do governo americano, cara. Porque, às vezes, o governo americano não tá interessado em perder o controle da base monetária do mundo, que é dolarizada. Né? Às vezes, tipo, quando a Rússia tá E investindo... o dólar vem com petróleo. Sim. Então, é muito... Se os caras perdem esse lastro, significa que a Rússia não depende tanto do dólar para poder fazer transação. É isso que é o grande lance. E eu, assim, eu sou muito fã do modelo de cripto. Achei que tu falou que era muito fã do Putin. eu também fiquei meio assim. Do modelo de cripto. Com ressalvas, com Mas ressalvas. é interessante, porque a gente vai chegar no embate de regulação, que é quase que a gente vai ter que encontrar essa barreira, porque, por exemplo, se o Facebook lança hoje uma cripto, com 3 bilhões de usuários, ele Tentou, pode... Tinha ideia, é o Libra, né? Não, agora acabou de tirar, né? Estão vendendo toda o squad dessa frente para uma outra empresa. Mas você tem o WhatsApp Payments, né? Mas, Então, ok. só que mas aí não é... Não é cripto, Porque assim, podia de fato gerar um impacto global, uma crise global que ninguém nunca vai conseguir calcular. Porque é tão rápido um shift, se você pega 3 bilhões de pessoas e uma empresa com essa capacidade de capilaridade tenta implementar algo, o shift pode ser tão grande que, de repente, tipo, a nação é o Facebook. Exato. E não é mais o... Entendeu? Sim, quem manda... É bem complexo. Pô, a gente essa já parte. passou aí, né? Eram feudos com reis, depois a igreja, agora o Estado e agora são as empresas. Só que aí, Diegão, na parte da prática, né? Por que é muito difícil o mercado tradicional cobrir as aplicações que a gente pode ter para esse novo mundo? Porque tem coisas que são únicas. E, por exemplo, imagina que se o Picasso tivesse vendido os quadros dele com NFT, a família dele ia estar ganhando até hoje um percentual de cada venda que foi feito o quadro. Isso não venderam, né? Você não tinha como fazer agora, tem. Se um cara, por exemplo, tipo o Bill Gates, que ficou rico, bilionário, e ele decidiu doar para a posteridade, né? Que eles fazem muito, muito bem. Ele pode, por exemplo, falar assim, então, os últimos 10 anos que eu vou estar na frente da companhia, eu vou distribuir para quem comprar os meus produtos a companhia. Então, nos próximos 10 anos, eu vou distribuir para os próprios usuários da minha rede. Da empresa. Também pode fazer. E hoje não tem como. Então, tem muitas possibilidades que a gente nem começou a pensar ainda. É que a gente faz um pouco o nosso emblema aqui, né? O quê? O nosso emblema. O emblema também, no jeito de ser. É uma coisa que não... O emblema a gente disponibiliza de graça durante 24 horas. Se tem algum fã do programa ou fã tipo, aqueles caras que gostam de emblema, não pegou em 24 horas, talvez possa comprar de quem que resgatou de graça e, tipo, cria-se um mercado ali secundário, sabe? É exatamente isso. E é isso. Então, assim, tem coisas que só as novas tecnologias vão possibilitar de relações comerciais também. Então, aquilo é inevitável, mas se não fizer direitinho, vai dar merda. Porque é difícil.
Não, tem até um ponto sobre isso que eu gostaria de explorar, por exemplo. É inevitável se for descentralizado. Porque, por exemplo, no caso do Facebook, eu queria ter visto esse negócio andar. Porque eu ficava pensando, né? Mesma coisa, 3 bilhões de pessoas, e aí todo mundo transacionando só com a Libra, a moeda do Facebook. Imagina você pagando funcionários com a Libra, eles utilizando aquilo para comprar de outras pessoas, fazendo comércio. E o tempo todo, como tá naquela moeda, não tá pagando imposto, né? Porque não tá usando o dinheiro do governo. Aí gerou tensão nos governos. Na mesma hora, todos os governos do mundo acenderam ali a lanterninha na cabeça e começaram a mandar cartas pro Mark Zuckerberg. E acabou que ele mudou de Libra para Diem e agora acabou com o projeto.